A cooperativa Copagril sempre teve uma atuação próxima do produtor e uma operação bem estruturada no campo. O próximo passo foi organizar ainda mais a rotina comercial e fortalecer a gestão da equipe. Até então, a cooperativa, na verdade, nós fizemos uma mudança na área comercial muito pesada, onde nós tínhamos aqui um modelo onde eles sofriam muito mais a demanda do que ir atrás do produtor para poder ajudá-lo a fazer negócios ou a produzir melhor. Então hoje todos os nossos agrônomos têm veículo para poder rodar campo, só que eles não tinham uma tecnologia para tirar pedido no campo. E aí o Clover veio encaixar como uma luva para nós, porque hoje ele consegue, de maneira online, fazer o seu pedido na lavoura do produtor ou na parte de produção de suínos, porque está tudo conectado. Antes da gente implantar o Clover CRM, o nosso processo ele era um processo um pouco manual, né? Tipo, o consultor ele não tinha a mobilidade de ter os seus preços lá no campo junto com o produtor, então tinha que ter uma lista de preço na mão, teria que estar levando essa lista, essa atualização, não tinha informação de prontidão, né? Então, eu acho que essa era a maior dificuldade nossa, de o cara estar em qualquer lugar, acessando as informações e podendo fazer negócio de qualquer lugar. A rotina, ela não tinha uma rota específica, né? A gente simplesmente pegava o carro, ia visitando, né? Sem ter um planejamento, né? A gente, conforme a demanda vinha, a gente ia fazendo as visitas. Às vezes fazia uma agenda em casa, mas durante o dia, com as necessidades da visita com o cliente, a gente tinha que acabar mudando ela na cabeça e não tinha uma escala, né? O Clover facilitou que a gente consegue fazer essa rota, né? Então a gente coloca uma rota específica, um trajeto, e a gente consegue seguir esse trajeto através do aplicativo, né? Então nessa parte fica mais objetivo, né? Você às vezes poupa tempo, não volta na mesma rota anterior, né? Não vai do outro lado da cidade, vai e volta para aquela, de repente volta para aquele outro lado, né? Então nessa parte melhora bastante, né? Quando você estipula a rota, já planeja ela e consegue seguir. Você consegue monitorar isso para saber quantas visitas você conseguiu fazer para o produtor. Se você não está esquecendo de visitar ele, né? Que na correria às vezes você acaba pulando, né? Antigamente a gente, eu vou lá, mas surgiu um imprevisto, e daí quando vê, você esqueceu que tinha que fazer aquela visita. Já estava agendada na tua cabeça. Com o aplicativo não, ele te lembra, ó, tem aquela visita que ficou para trás, está pendente, vai lá e visita aquele produtor. Então você consegue otimizar, né, o teu planejamento de visitas. Em relação ao acompanhamento técnico, a gente consegue montar relatórios, enviar para os clientes, né? Então aquele cliente que não se importa muito com isso, né? Que prefere que a gente mande um áudio, mas tem aquele cliente que gosta de visualizar qual talhão qual foto se refere, e aquilo fica arquivado lá com ele e não se perde tão fácil, né? Uma conversa no WhatsApp você pode perder as informações muito fácil. Já um arquivo em PDF que ele recebe lá com todas as informações do talhão, ele pode arquivar lá e deixar uma pasta com ele lá ou no celular. Ele vai conseguir acompanhar aquilo no futuro, né? Aquela época aconteceu isso, então deixa eu visualizar o relatório aqui, que eu vou conseguir acompanhar o que o agrônomo fez naquela época de recomendação. Então essa parte técnica que fica gravado, que você consegue colocar o talhão, né, colocar o que fez, é muito importante e fica legal para o produtor. A gente tinha a parte comercial de vendas, que antes era terrível. A gente tinha que mandar no WhatsApp ou ligar na unidade para pedir o preço, ou sair de manhã com a lista de preço impressa. Mas durante o dia às vezes muda o preço do produto, né? Hoje você consegue ter instantaneamente, né? Tendo sinal ali de internet, você busca o produto, consegue até consultar estoque. Então você sabe o que posicionar para o produtor naquela hora que você está fazendo a vistoria a campo. Você não fica perdido, não depende de outra pessoa, você mesmo tem acesso a tudo. Tive uma citação com um produtor, né, produtor de difícil acesso, que a gente vinha trabalhando muito tempo. Conseguindo saber o que eu tinha em estoque, eu consegui fazer uma previsão do que eu podia oferecer para ele naquele momento e posicionar um produto que resolveria o problema dele, né, naquele momento, e tendo acesso ao preço, né? Então ali eu já consegui otimizar esse período, ter que sair dali, né, fazer uma ligação, aí ele ficar meio desconfiado, assim, eu já consegui no celular mesmo ter acesso a tudo isso, sem que vinha uma situação estranha, né, sem ele imaginar que às vezes eu estava querendo fazer um negócio diferente que não fosse a realidade, né. Então assim, essa parte
da negociação facilitou bastante. A gente iniciou, então, o nosso foco inicial foi força de vendas. Então, nós entramos de cabeça no força de vendas, que era a ideia da gente ter uma maior governança dentro do força de vendas. Governança eu falo de alçadas, né? Que já traz para nós. Antes a gente tinha uma alçada só, que até era no meu time essa alçada, né? Então, meu time definia a partir de um certo ponto ali o que era bom e o que não era. Então, a gente coloca mais gente dentro da parte. A gente coloca um gerente aprovando, coloca um gerente comercial aprovando, para daí vir para nós. Então, assim, consegue fazer um filtro melhor disso, em vez que tem situação que o gerente nem estava sabendo da negociação, né? E agora ele já, às vezes ele mesmo filtra, cara, isso aqui não vai nem subir. E tem os indicadores atrelados à premiação deles. Então foi o Pocket Price que a gente adicionou dentro da ferramenta. Então hoje o consultor sabe que esse indicador ele afeta o número dele. Então muitas vezes a hora dele dar o desconto, ele vai olhar para aquele indicador e fala assim, cara, mas daí vai ficar ruim para mim. Então ele tenta achar algum argumento, alguma coisa de fazer a venda numa margem melhor, numa situação melhor. Então ele começa a olhar para a margem, né? E outra coisa que também a ferramenta nos agregou foi assim, antes também os gerentes das filiais eles não tinham acesso à margem ali, dentro da ferramenta que a gente tinha, né? Que era o RP, né? E hoje ele tem acesso à margem, então ele está enxergando a margem, o gerente já está olhando e está cobrando o seu consultor. Quando nós fomos para o mercado buscar alguma ferramenta de CRM, nós focamos uma ferramenta robusta e que iria auxiliar muito o nosso consultor de campo a ter todas as informações de tabelas de preço, tamanho de área de produtor, isso de uma forma muito ágil e rápida para que ele pudesse abordar o produtor, fazer o pedido de venda no momento e não perder essa venda para outra empresa. Então a gente queria estar presente nesse momento junto com o produtor e fechar as negociações na hora, para não perder a oportunidade. A gente fez visitas em empresas, tivemos apresentações de outros fornecedores também, mas a Aliare com o Clover CRM foi a que mais se encaixou nas necessidades que nós tínhamos naquele momento. E claro que a gente vai evoluindo agora conforme o tempo, com mais melhorias, novas implementações e assim por diante. Então, a definição do escopo como um todo bem elaborada, com um prazo bem definido, fez com que a gente conseguisse atender todos os prazos ali da implantação, principalmente a velocidade com que o consultor chega no campo, faz a venda e isso é integrado dentro do RP para a gente tirar essas informações em relatórios consolidados. Eu sou um pouco suspeito até para falar sobre isso aí. Eu não consigo trabalhar sem tecnologia. Então a minha recomendação é que eles realmente olhem para as ferramentas tecnológicas, porque isso traz resultado para a cooperativa. Hoje em dia, não só o Clover, por exemplo, a nossa turma do nosso comercial demorava muito para tirar um pedido. E hoje não, hoje eles têm muito mais facilidade, muito mais tranquilidade. Então eu otimizo o tempo dele para gerar negócio. A minha recomendação é, olhem as tecnologias novas, porque isso traz resultado na última linha para a cooperativa. Mais organização na rotina, mais visibilidade na gestão, mais apoio para o consultor no campo. Clover CRM, organizando processos para cooperativas que querem evoluir com consistência.